Sejam bem-vindos a mais uma edição de especial autárquicas, desta feita com a presença de Carlos Rodrigues, ele que é o candidato do Partido Socialista à presidência da Junta de Freguesia de Aceiceira, concelho de Tomar, com quem iremos então falar durante os próximos 50 minutos e tentar perceber quais são as ideias projetadas para os próximos 4 anos, isto, claro, em caso de vitória nas eleições de setembro próximo. Está assim em causa um potencial terceiro mandato. E feita esta introdução, começo por agradecer ao nosso convidado por estar connosco. Muito obrigado pela presença e começo precisamente por estes dados objetivos. Esta é a candidatura para um terceiro mandato. Isto quer dizer que já houve 2 vitórias anteriores. Carlos Rodrigues é o presidente da Junta de Aceiceira. Isto faz do candidato Carlos Rodrigues o favorito neste sufrágio? Antes de mais, muito boa noite. É sempre um gosto estar aqui com a Rádio Hertz e com os ouvintes da rádio e voltar a esta casa. Objetivamente, e não posso dizer o contrário, penso que existirá alguma vantagem para quem está no exercício de funções, e neste caso, como sou eu, não posso dizer o contrário. Portanto, penso que poderá haver aqui alguma vantagem nesse sentido. Agora, as questões das vitórias antecipadas e dos famosos prognósticos só no fim do jogo. A realidade é que só naquele dia é que se vai ver quem é que realmente a população confia. Eu estou pessoalmente apostado realmente a fazer um terceiro mandato. A minha equipa está comigo, portanto estamos unidos nesse esforço para fazer mais um mandato. É essa a nossa intenção. Agora, obviamente, existem outros candidatos que também têm as mesmas pretensões e, portanto, vamos ver naquele dia, no dia 26 de setembro, logo será. Eu vou aqui recorrer a uma cábula, nomeadamente para falar de números. Em 2013 houve registro para uma vitória com 32,35% e depois aqui em 2017 essa preferência subiu de forma muito significativa para 63,39%. Olhamos para estes indicadores e ficamos com a quase certeza que houve aqui um reconhecimento pelo trabalho feito durante os 4 anos que estiveram em avaliação. É assim mesmo? As pessoas já votam para reconhecer o trabalho que é feito ou que não é feito? Claramente. A Aceiceira tem uma particularidade e as últimas eleições foi para mim uma prova de fogo, pessoalmente, e para a nossa equipa, porque nós na rua não conseguimos muitas vezes ter a percepção real, porque existe um filtro, só nos chega aquilo que efetivamente as pessoas nos querem dizer e muitas vezes vem com o preconceito, sabendo que é difícil fazer uma avaliação isenta. E por isso nós, nas últimas eleições, chegámos a questionar-nos. Tal era a convicção principalmente do nosso opositor principal, o meu ex-antecessor, que passou essa imagem que realmente estava ganho, inclusivamente disse, eu ouvi, disse-o na quinta-feira antes, que estava ganho e está ganho. Nós questionámos e perguntámos que se calhar não conseguimos passar a mensagem, porque muitas vezes trabalha-se e por vezes não se consegue dar transmitir e as pessoas perceberem o esforço que foi feito. O que é certo é que naquele dia nós ganhamos com 73,9%, que depois foram corrigidas, não percebo porquê, no Diário da República para 75,9%. Dificilmente eu terei resultados melhores. A nossa equipa, nós teremos melhores resultados do que aqueles que tivemos. O segundo classificado, precisamente o meu antecessor, ficou com 17%. Estamos a falar de uma diferença em 100 de 60%. Portanto, acho que não houve dúvidas absolutamente nenhumas daquilo que a freguesia e que a população queria. Porquê que não há essa confiança de que o resultado até possa ser melhor? Porque é difícil, 76%. Portanto, a meta para este ano é exatamente a mesma que era há 4 anos atrás. E há 4 anos atrás o que nós nos propusemos, e que eu transmiti à restante equipa, era que tínhamos que ter pelo menos mais um voto. No sentido de não desiludir aqueles que acreditaram em nós e que pelo menos tínhamos conquistado mais um voto. E isso mantém-se, só que tenho a noção clara que tem 8 anos de exercício e vai havendo desgaste, obviamente, há um desgaste natural, e é difícil, é muito difícil termos um resultado
acima dos 76%. Não lhe minto se disser que gostava de repetir a proeza, mas que não é fácil, não é? Eu estar aqui a dizer que queria aumentar muito, cada vez é mais difícil. Penso que foi um resultado extraordinário. A Aceiceira tem esta capacidade de votar segundo as pessoas, ou seja, saímos de uma maioria absoluta de Miguel Freire em 25 anos e passámos por maiorias absolutas durante 12 anos do PSD e regressámos a maiorias absolutas do Partido Socialista. Ou seja, as pessoas votam, penso eu, de acordo com as equipas e com as lideranças. Eu penso que não há dúvidas nenhumas, e a minha equipa temos falado e temos reunido, aliás, temos reunido pouco, dadas as circunstâncias, mas temos conversado, e é a ideia generalizada internamente de que toda a gente sabe quem é o Carlos Rodrigues, toda a gente sabe qual é o trabalho do Executivo durante estes 8 anos, que não há necessidade de andarmos nas ruas expostos, e eu penso também, concordo com isso. As pessoas sabem qual foi o nosso trabalho, avaliam. Obviamente há sempre pessoas insatisfeitas neste ou naquele ponto, e muitas vezes até com razão, não digo que não, porque não se consegue chegar a tudo, temos limitações, toda a gente sabe as limitações que as juntas têm, mas acredito francamente que temos condições para ganhar. Mas naquele dia logo se verá, obviamente, porque os meus adversários também têm os seus argumentos e as pessoas terão que fazer esse juízo de valor. Será então toda a justiça falar da equipa? Sim. Vamos ter aqui mudanças significativas perante a atualidade ou não? É curioso. A equipa que me acompanha neste momento é exatamente a mesma que existia há 4 anos atrás. Infelizmente temos um elemento que perdemos pelo meio, já há 4 anos atrás tinha acontecido, portanto não é totalmente igual por essas razões, e acresce ainda mais 3 ou 4 elementos que são elementos da Juventude Socialista. Temos tido uma preocupação em colocar elementos novos na lista, precisamente para que haja uma renovação natural, porque nós estamos de passagem. Quem irá governar o nosso país, as nossas câmaras, as nossas autarquias locais, serão os jovens, e eles terão que nos acompanhar neste processo e gradualmente ir entrando e sentindo também esse peso da responsabilidade e, ao fim e ao cabo, o exercício da cidadania. Independentemente das suas cores políticas, era importante que os jovens participassem, e penso que há jovens efetivamente com muito valor, com muita competência, ou potencial, aliás, com muito potencial. Precisam de tempo, obviamente, e nós temos feito isso, e é isso que vai acontecer na nossa lista. E depois existe também, nós temos 30 e poucos elementos. Chega uma altura que depois até perde o sentido também, mas temos felizmente muita gente que nos quer acompanhar, e muitos desses elementos foram elementos que queriam ter connosco, que nos disseram nós gostávamos de participar, e isso é bom, é muito bom, e temos que ter espaço para eles também. Pronto, o Carlos Rodrigues é o rosto principal desta equipa. Estamos à beira aqui de finalizar um ciclo de 8 anos, podem seguir-se mais 4. Será o último mandato em caso de vitória. A motivação é diferente quando se entra com a noção de que vamos para o último mandato do que quando se entra para o primeiro mandato, ou não? É completamente diferente. Primeiro porque há uma incógnita muito grande no primeiro mandato. Nós acreditámos sempre que íamos ganhar as eleições. Acreditámos porque a nossa lista era efetivamente muito forte, ou seja, não era eu o cabeça de lista, a liderança, que efetivamente fosse alguém muito especial em relação aos meus adversários, obviamente, mas em relação às equipas, claramente tínhamos uma equipa muito forte, multipartidária. É uma característica nossa. Nós temos, a nível da lista que nós temos, que nós apresentamos, temos representados quase todos os partidos. As pessoas têm essa noção, claro. Em termos de executivo, nem todos somos militantes do Partido Socialista. Uns têm uma nuance mais, ao fim e ao cabo, de acordo com o Partido Socialista, outros um bocadinho mais ao centro, dentro do próprio Executivo, e isso permite-nos ter ideias diferentes, visões diferentes, e permite-nos ter abordagens também mais apolíticas. Porque depois, a partir do momento que nós somos eleitos, é muito fácil, e é quase um clichê vir dizer nós somos eleitos para todos, mas depois na prática nem toda a gente o faz.
E nós temos procurado fazer isso, obviamente, isto não sou isento para o dizer, mas tem sido a nossa prática, e eu penso que as pessoas também têm percebido isso, porque grande parte do nosso eleitorado na freguesia da Aceiceira é do Partido Social Democrata, não tenham dúvidas, e basta olhar para as eleições e ver os números, e nós governamos com essa consciência clara de que não governamos só para o nosso eleitorado militante ou de militância, mas sim para toda a freguesia, e temos tentado também, a lista como é muito grande, temos tentado também, ao fim e ao cabo, que as obras existentes, que os orçamentos sejam feitos de acordo com todo o território, e obviamente que há timings diferentes. As obras, quando são escolhidas para serem feitas nos Pastorinhos, ou no Linhaceiro, ou na Aceiceira, as outras localidades terão que aguardar para o ano seguinte. E às vezes isso causa, nas redes sociais, as pessoas às vezes manifestam-se, aqui também precisávamos. É óbvio que sim. Agora, não conseguimos fazer todas as obras de uma vez só. Na Aceiceira temos tentado equilibrar claramente a distribuição dos recursos, e eu penso que as pessoas, o eleitorado tem percebido isso claramente, e as expectativas que nós temos para o próximo mandato, para a próxima legislatura, é exatamente essa, é continuar a fazer obras nos vários locais da freguesia. Tendo em consideração, e falando sempre no condicional, em caso de vitória, e tendo em consideração esse último mandato, será oportunidade para arriscar mais, não pensar tanto no futuro, ou seja, em quem vier a suceder ao Carlos Rodrigues, arriscar mais, tentar fazer mais alguma coisa, sem olhar ali à chamada saúde financeira, ou este equilíbrio estará sempre na cabeça, mesmo tendo em consideração que será o último mandato? Claramente, precisamente o contrário. Nós temos de ter a noção que o ciclo vai-se fechar daqui a 4 anos, caso sejamos eleitos, obviamente, isto sempre falando do condicional e respeitando, obviamente, os nossos adversários, mas é importante a sucessão. Essa sucessão terá de ser bem preparada e, obviamente, que nós queremos, o Partido Socialista quer continuar no poder na Aceiceira, e para isso acontecer nós temos que fazer um mandato, se calhar ainda melhor que os outros mandatos. Esta é a minha opinião. A última imagem é que fica. Esta é a minha opinião. Acho que o legado que nós temos de deixar para quem me seguir, quem tomar depois as rédeas, entre aspas, da junta de freguesia, terá que ter um legado em condições. E agora uma coisa que não é só na Aceiceira. Em 2013 nós entramos com a nova lei, a Lei 75. O que acontece? Nós só contamos com os fundos disponíveis. Sim. Todas as autarquias, todas, melhoraram a sua saúde financeira. O município de Tomar melhorou 20 milhões de euros. Nós, no nosso caso concreto, não temos razão de queixa, porque as juntas de freguesia, no geral, não têm dívidas. Ou seja, nós lidamos com os nossos fornecedores do dia-a-dia. Portanto, não temos dívidas na generalidade. Há casos excepcionais, mas o normal nas freguesias é não haver dívidas, pagarem a pronto. E é o caso na nossa e nas outras aqui no Conselho, penso eu. E essa questão de haver da saúde financeira, nós somos obrigados por lei termos a respeito ao equilíbrio financeiro. Eu posso dizer que no ano passado, e temos feito isso várias vezes, nós investimos em investimento, em capital, 135 mil euros. E desses 135 mil euros, grande parte desse dinheiro, cerca de 30 mil euros, vieram das despesas correntes. Ou seja, nós só conseguimos fazer algumas obras cortando nas despesas correntes e aumentando o investimento em obras. Isso é importante, e a lei permite. O contrário é que não. E nós temos respeitado esse equilíbrio e nós somos obrigados a respeitá-lo. Esse risco que efetivamente me falou existiu e foi uma das causas, talvez, para Portugal ter estado com ajuda financeira internacional. Sim. Não tenho dúvidas nenhumas que as autarquias, e aqui quando falo autarquias, todos nós, mas essencialmente as câmaras, esse tipo de comportamento de abuso, claro, e não falo aqui em termos gerais, de todos os partidos, de quem governava, nem todos os partidos, mas sim de quem governava, existiu e empurrou também o nosso país para aquela crise financeira que nós atravessamos. Desde 2013, os municípios têm que respeitar esse equilíbrio financeiro, e muito bem, e quanto a mim esse rigor é essencial para não haver desperdício, para não gastarmos milhões em juros,
para não haver uma dívida global no país enormíssima, que já enorme já ela é, não é? Mas que as autarquias têm contribuído para a sua redução, claramente, ao contrário daquilo que existia no passado. E, portanto, isso não é uma questão só da Junta de Freguesia da Aceiceira, penso que é geral. Muito bem, Carlos Rodrigues, avançávamos para outro tema que marca a atualidade, neste caso também na freguesia de Aceiceira, que tem a ver com esta questão dos dados preliminares do censo de 2021, em que a freguesia de Aceiceira, dentro do concelho de Tomar, aparece como como daquelas que mais população perdeu. E aqui não falo, e se calhar é aqui um bocadinho injusto, quando analisamos estes números, dizemos bem, se calhar as pessoas, este número de pessoas que há de diferença saíram todas do concelho. Também haverá aqui, digo eu, que equilibrar a mortalidade com a natalidade e perceber qual é que foi aqui a diferença e o peso nesta avaliação percentual feita nos censos. Mas os números, e recorrendo outra vez, a Aceiceira perdeu 17,1% da população comparativamente com a realidade de 2011. O que é que este estudo lhe diz? Ora bem, este estudo diz uma coisa, para já, que parece quase um paradoxo. Nós temos menos população que eleitores. O que significa que muitos dos eleitores que nós temos, neste momento recenseados na nossa freguesia, estão no estrangeiro, muitos mesmo, e efetivamente a nossa freguesia tem dificuldade em parar esta crise demográfica. Claramente, desde 2005 nós temos perdido constantemente população, a um ritmo muito grande, e a Aceiceira tem dificuldade em travar. Também não depende da Aceiceira. Sim, neste caso, isto é políticas locais. Exatamente, claramente, mas a realidade é essa. O principal problema da freguesia da Aceiceira, e penso eu do interior, e são problemas, alguns deles circunstanciais, mas penso que na generalidade no interior, é falta de emprego. Não há nada que prenda os nossos jovens para morar na freguesia da Aceiceira. Vou dar só um exemplo, e às vezes utilizo este exemplo, uma analogia. A linha Ceira, o centro da freguesia da Aceiceira. Temos uma urbanização nova, jovem, com umas dezenas largas de casas. Temos um pavilhão multiuso, um centro escolar novo. Eu estou a falar num raio de 300 metros. Sim. No raio de 300 metros nós temos um centro escolar, um centro de saúde, umas bombas de gasolina, um banco, cafés, padarias, posto médico. Temos uma série de infraestruturas que supõe-se, não é, que teriam todas as condições para um jovem casal poder casar, ter ali os seus filhos com estabilidade. Estamos a 2 km da A23, a menos de 2 km da A13, temos condições ótimas de acessibilidade e continuamos a perder população. Se calhar não há paralelo até no nosso concelho no sentido das condições que temos ali. Mas esta é a realidade. E porquê? Porque não há emprego. E isso tem sido algo que não é fácil, as autarquias criarem emprego, entre aspas, mas as medidas são normalmente a nível do poder central, mas o interior continua a sofrer bastante. Há uma linha que divide o país claramente, a autoestrada A1 divide claramente o país, e cada vez essa faixa está a ficar mais estreita, cada vez é mais encostada ao litoral. É difícil às vezes, e preocupa-me, acho que é o maior problema que a nossa freguesia tem atualmente, sem dúvida. Se alguém usar estes números como, passa a expressão, arma de arremesso? Os números, contra estes números ninguém pode lutar, ou são factos, e contra factos não há argumentos. São os números que temos. Tentar aqui tirar algum proveito eleitoral. Penso que isso não. Eu penso que realisticamente dificilmente será feito. Repare bem, estes últimos 8 anos, quando se ganha com 75,9%, e há pouco falámos desse assunto, contra o antecessor que nós tínhamos, acho que as pessoas perceberam perfeitamente o salto, ou seja, nós estamos nos antípodas daquilo que era a gestão anterior. Uma mudança de 180 graus. Eu penso que as pessoas compreendem perfeitamente o esforço que está a ser feito pela autarquia, pela Junta de Freguesia. A questão dos números dos censos preocupa-me muito, mas vou ser franco. Era algo
que eu próprio já esperava. Porque nós temos acesso a números e a dados que nos permitem ter essa ideia. Eu, no início dos censos, disse logo, esperem por resultados e vamos ver a surpresa que vamos ter. E não foi surpresa, foi aquilo que eu esperava. Números muito baixos. Cada vez se nada for feito daqui a 10 anos, como é que vão estar as coisas? Eu penso que a tendência também é estabilizar. A tendência é estabilizar. Vai reduzindo, chega a uma altura que estabilizará. Mas a questão, por exemplo, da pandemia não veio ajudar. Os números dos alunos que existirão daqui a 6, 7 anos vão ser francamente maus. Não é fácil. Não é fácil essa questão. Tem que haver medidas de incentivo, mas tem que ser medidas de projeto de vida e não medidas circunstanciais. Esta ideia, e não é nenhuma crítica a que ele faz, de dar 500 euros por uma criança nascer, sim senhores, não vou dizer que não seja útil, obviamente para um pai, mas não é decisório, não é decisivo para se tomar uma decisão de ficar no nosso território. E isso tem que ser efetivamente visto. Por outro lado, acho que há algumas medidas que estão a ser tomadas, nomeadamente das parcerias com o Politécnico de Tomar, que poderão ter a médio e longo prazo, e aqui é mérito não só deste Executivo, mas também do Executivo anterior que cá estava, que lutou para que a IBM, a Softins, a cá ficasse. E eu penso que passará por medidas deste género, claramente. Não é fácil, vamos ver o que é que o futuro nos reserva, mas penso que quem tomar depois, quem ficar à frente da Junta de Freguesia da Aceiceira e do próprio município, tem efetivamente um problema em mãos, que é a questão demográfica e os números muito baixos de população. Muito bem, Carlos Rodrigues, vamos então pensar nos próximos 4 anos, o que é que está nos seus horizontes, quais é que serão aqui as grandes prioridades a concretizar? Ora bem, nós criámos uma série de infraestruturas na freguesia que começa depois, o número e a quantidade de infraestruturas que existem exigem depois também uma certa manutenção. E penso que os próximos executivos já têm equipamentos suficientes para se preocuparem com esse tipo de trabalho. E quando falo, por exemplo, nós fizemos o Parque de Lazer dos Pastorinhos, o Parque Infantil. Estamos a acabar agora o parque em Santa Cita, juntamente uma parceria com a Associação Cultural e Recreativa de Santa Cita, o terreno é da Associação. Já estamos a fazer também a recuperação do espaço da fonte da Aceiceira, também com os mesmos fins, e é uma parceria com o município. É um compromisso que a Sra. Presidente assumiu e quer cumpri-lo. Portanto, estamos a falar de três infraestruturas, de parques, de jardins, e temos o grande projeto, que é o projeto para a requalificação do espaço no centro da linha Cerca, que efetivamente já está numa fase muito avançada, inclusivamente o orçamento municipal já tem 300 mil euros para a primeira fase, mas que o projeto, e que a Junta de Freguesia assumiu o projeto, e nós é que estamos a liderar isso como equipa de arquitetos em Lisboa, tem demorado efetivamente a sair do papel, como aliás é apanágio destas questões burocráticas, mas pronto. Ora bem, só estes equipamentos vão exigir manutenção, corte da relva, as árvores, a manutenção dos equipamentos do mobiliário urbano. Portanto, logo aqui, nós quando criamos estas infraestruturas temos de ter sempre isso em conta para o futuro. Os próximos 4 anos, aquilo que o grande projeto é sem dúvida a requalificação desse espaço na linha Ceira. É um projeto ambicioso, que o município assumiu querer fazer, e é esta a ideia, que é lançar o concurso o mais rápido possível por parte do município, aliás como fez noutras aldeias, sem soldos, etc. A requalificação dos centros das aldeias com espaços deste género é essencial para a qualidade de vida das pessoas, penso eu. O espaço onde as crianças possam estar, juntamente com os avós, com condições plenas de segurança, e que as crianças possam divertir e que possam partilhar ali aqueles momentos, que é aquilo ao fim e ao cabo que eu digo muitas vezes. Eu ainda não fiz 50 anos, mas estou a caminhar para lá e já consigo fazer esse balanço. É efetivamente o mais importante que nós temos, porque eu tenho uma vida muito, muito agitada, mas a minha vida não é muito diferente daquela que é dos portugueses no geral. Nós desdobramos-nos permanentemente na vida profissional, os filhos que têm depois as suas exigências do karatê, do futebol, desdobramos nesta vida e acabamos por não ter tempo para partilhar com a família, e esses espaços são essenciais para quebrar,
para efetivamente desfrutarmos uns dos outros. E essa é a ideia principal para a freguesia da Aceiceira. Nós temos este ano, no ano de 2021, existe a ideia dos anos de eleições que terminam no dia 26 de setembro. Eu só posso dizer que, em termos de receita, nós estamos, neste momento, a menos de metade daquilo que é a nossa expectativa orçamental. Portanto, nós temos ainda 130 mil euros para receber para obras que vão ser feitas. E obras que vão ser feitas até 31 de 12. Nomeadamente a ciclovia entre a Linhaceira e a Aceiceira, que é para iniciar entretanto, mas que se quer concluir não a 26 de setembro, mas sim a 31 de 12, seja eu que cá esteja ou quem quer que seja, porque há um contrato interadministrativo para cumprir. E estas obras que falei, nomeadamente da Aceiceira, junto à fonte, é para concluir até o final do ano, se possível. Se o orçamento não nos permitir, iremos avançar para o ano seguinte, e temos utilizado esse estratagema nas várias obras que temos feito, claramente, porque os nossos orçamentos são muito reduzidos. Quando é o orçamento da Junta a suportar esses investimentos, nós temos que dividir em 2 anos, claramente. E se tiver que ser, que o seja. Agora, no próximo mandato, é exatamente o projeto da Linhaceira. Temos também pensado, e poderá acontecer na Roda Grande, também um parque infantil. Os pastorinhos já têm, mas a Roda Pequena provavelmente também. Ou seja, redistribuir com dimensões diferentes, obviamente, todos esses equipamentos. Temos um projeto para a Linhaceira de utilização de uma das escolas, que é um museu do rádio. Nós temos uma coleção particular única de um imigrante que se predispôs a cedê-la, entre aspas. A coleção será sempre sua, mas para exposição permanente, e nós assumimos com ele o compromisso de arranjarmos um espaço, e já está a ser trabalhado. Seria muito interessante ali no centro ficar coordenado com a requalificação daquele espaço, e é isso que estamos a trabalhar, de criar ali um museu do rádio que permita ser visitado por escolas, por particulares, por visitantes, que permitam, ao fim e ao cabo, interagir naquele espaço. E depois temos uma coisa muito importante, que não é só para a freguesia da Aceiceira, que é a substituição da rede de águas. Eu penso que é talvez o maior, e aqui eu não estou a dar trunfo nenhum aos meus adversários, porque toda a gente sabe, não é uma coisa só da freguesia da Aceiceira. Nós temos que urgentemente pensar na substituição das redes de águas. E isto tem sido falado com o Presidente da Câmara, no sentido também, não só como Presidente da Câmara, mas também como Presidente do TEJ Ambiente, com o próprio Diretor da TEJ Ambiente. Tenho feito chegar esse tipo de preocupações. E por outra coisa, é que assim, nós não podemos continuar a fazer alcatroamentos. Por exemplo, na Linhaceira, Aceiceira e Santa Cita não temos feito alcatroamentos. Precisamente porque não faz sentido alcatroar e depois ir partir para substituir. Mas as estradas estão a começar a ficar muito degradadas. Mas há muita carência ao nível do saneamento. Saneamento não, eu estou a falar de rede de águas. Rede de águas, porque em termos de saneamento, felizmente, a Aceiceira, a Linhaceira e Santa Cita, em bom tempo, foram feitos no mandato de António Paiva. Uma grande obra para a nossa freguesia, e que foi feita em devido tempo. Falta-nos as rodas e os pastorinhos e o grou terem saneamento. Não acredito que seja no próximo mandato, porque sei as limitações que a TEJ Ambiente tem e tenho percebido. Espero que haja essa preocupação para chegar a toda a freguesia. Mas a rede de águas deveria começar a ser substituída não só na Aceiceira, nem na freguesia da Aceiceira, nas outras freguesias. A TEJ Ambiente tem que ter uma cota no seu orçamento para a substituição da rede de águas. Eu sei que existe a expectativa de fundos comunitários, mas se nós continuarmos à espera de fundos comunitários, nós não ganhamos para reparações. Para mim, a maior preocupação da minha freguesia é exatamente essa. A freguesia da Aceiceira, a maior preocupação é essa. E nós temos um caso, por exemplo, um investimento que foi feito de uma conduta adutora que liga a EPAL ao tanque de depósito do Cebolinho, que é entre a Linhaceira e a Roda, e que abastece depois mais de metade da freguesia. Essa conduta está constantemente a arrebentar. É uma conduta com dezenas de anos, já está toda ela substituída, ou seja, existe, não está substituída, existe uma paralela que foi feita de novo, desde 2017, que está a ser implementada, está pronta para ser utilizada, falta algumas válvulas, há ali algumas questões técnicas, e continua sem haver ligação por questões burocráticas com a EPAL. Eu espero que, entretanto, isso possa ser resolvido. Já vem ajudar, estamos a falar de 10 km de conduta. É um investimento grande e eu reconheço isso. Agora, nas aldeias é preciso começar pouco a pouco a substituir as redes, porque estão a entrar em colapso.
a entrada em cena da Tejo Ambiente vem aqui melhorar alguma coisa, ou não resisto, ou aquela frase do volta-se mais, estás perdoado, ainda continua a fazer sentido? Vou explicar uma coisa. Eu, se calhar, precipitei-me tanto numa como noutra, quando disse aqui neste mesmo estúdio que dificilmente ficaríamos pior do que estávamos. E se calhar aí também não respeitei muito, essencialmente, os seus funcionários, já pedi desculpa pelo facto, porque efetivamente se calhar não era bem assim. E se calhar também não é bem assim esta questão agora do Tejo Ambiente. Muitas vezes nas Assembleias Municipais nós naquela emoção dizemos, precipitamos, é normal e faz parte também. Mas fiquei um bocadinho desiludido com o Tejo Ambiente, nomeadamente no que toca ao lixo, e disse claramente, não faz sentido nenhum ter havido um esforço, nomeadamente o Partido Comunista falou nisso, na questão dos particulares tomarem conta do Tejo Ambiente e ser uma preparação para ir para os privados, e ter havido ali uma cláusula contratual, travão, no sentido de não haver investimento privado, e depois entregar-se logo, na primeira oportunidade, o lixo a um privado. Quer dizer, isto é uma forma de contornar, senti-me, eu disse na altura ludibriado, e é verdade, foi assim que eu me senti. Eu e os meus colegas, não fui só eu, que depois, a seguir àquela minha intervenção na Assembleia Municipal, tive várias pessoas que me ligaram, obviamente, e que uns que concordaram, um ou outro que não concordou, mas no geral existe uma insatisfação. Existe uma insatisfação e temos que mudar, porque efetivamente às vezes temos que estar atentos, às vezes julgo que nem sempre está atento àquilo que se diz na rua. E esta questão do lixo é importante, porque a questão do horário do lixo, eu não percebo, e isso foi um tiro no próprio pé, como é que o lixo está a ser recolhido à tarde? Repare bem, à noite nós temos o lixo na rua dentro de um contentor, eles extravasam, vêm cá para fora e nós sabemos perfeitamente. Nós às 6 da manhã já não está lá. Durante a noite é um espetáculo que existe à mesma, mas que não é visível. Agora, uma cidade como a nossa, como Tomar, ter recolhas às 14 horas e às 15 e às 16 e o dia todo no verão, o lixo ali visível em frente a restaurantes, etc. Efetivamente foi, e transmitiu, acho que foi um erro, claramente um erro. E as questões economicistas às vezes jogam contra nós, ou seja, são tiros no próprio pé, porque é assim, não está aqui uma questão de entregar porque é mais barato, não basta ser mais barato. O serviço tem que ser efetivamente mais eficaz. Porque para ser mais barato, os SMAs continuavam, cortavam apenas nos serviços e não se mudava nada. Os SMAs conseguiam ser sustentáveis financeiramente. Não conseguiam era prestar o serviço que estava a prestar. E, portanto, entregar a um privado e o privado fazer metade, e isto eu vou dizer é verdade. É uma crítica enorme que eu faço à Tejo Ambiente, já o transmiti aqui em direito, e sinto-me triste por isto acontecer. A Tejo Ambiente, ou melhor, a empresa privada, não faz os percursos com os horários que estão contratados. E às vezes as pessoas que me ligam, Carlos, há mais de 15 dias que não vem aqui. Não pode ser, porque nós não passamos em todos os locais. Não pode ser. E nós ligamos para a Tejo Ambiente e as pessoas ficam surpreendidas. Mas não passaram aí? Não passaram. Porque é assim, ninguém controla a 100% os trajetos. E isto deixa-me às vezes perplexo, parece que anda aqui assim uma coisa um bocadinho sem ser controlada. E eu não quero pensar isso, até porque tenho respeito pelo diretor da Tejo Ambiente, já falei com ele várias vezes, não o conheço pessoalmente, mas tem sido bastante solícito. E isso eu reconheço. Há um esforço. E também reconheço que a Tejo Ambiente está numa fase de adaptação. Ou seja, vai precisar de tempo para melhorar. Porque não acredito que quando foi criada, que quem ficou à frente da Tejo Ambiente conhecesse a realidade dos concelhos. Eu penso que o que lá chegou era só assim uma coisa menos má. E a realidade é muito pior. Não só no nosso concelho, nos concelhos todos. A realidade era muito pior. E talvez por isso a Tejo Ambiente esteja a ter também mais dificuldades. Eu espero claramente que a Tejo Ambiente seja uma solução e tem condições para isso, em termos de escala, efetivamente, o que levou à criação da Tejo Ambiente, mas depois, na prática, tem que se ter atenção a alguns pormenores que são aqueles que têm impacto na vida das pessoas. E que são estes que há pouco referi. Quando se fala na rede de águas, estamos a falar de um investimento avultado significativo? Eu não tenho conhecimentos técnicos para dizer o valor, mas estamos a falar de um investimento avultado, claramente. Porquê? Porque quando nós falamos de substituição das condutas que estão completamente... Já algumas são em materiais que já não são permitidos ou que nem devem estar a ser utilizados. Mas
Estamos a falar depois da repavimentação também, porque as ruas que estão há vários anos à espera vão ser necessitadas de ser repavimentadas na totalidade. Portanto, essa obra é uma obra cara de certeza absoluta. Por isso é que eu digo que deve haver uma cota, um valor, uma percentagem no orçamento, porque não se consegue fazer tudo de uma vez, mas terá que haver uma renovação. E esse plano terá que ser um plano a 15, 20 anos. Não é um plano de 5 de um mandato ou de 2. Sim. Terá de ser um plano para 15, 20 anos para se conseguir renovar toda a rede de águas do concelho. Mas se nada for feito nos próximos 4 anos... Vai haver colapso. Eu vou dizer uma coisa. Eu acontece-me às vezes, e eu fico às vezes um pouco incomodado quando... Na realidade, os presidentes de junta, quando falta água, as pessoas ligam para o presidente de junta. Mas o diretor da DES Ambiente é informado, provavelmente, pelos técnicos, que há uma falta de água. A presidente da Câmara também sabe. Eu não ponho isso em causa. Agora, estar de férias, às 7 da manhã, e ligarem, então, Carlos, quer tomar banho e não há água? Então, mas desculpe, o que é que... Não há água. E a pessoa liga às 7, depois liga o outro logo às 7:15, e nós estamos, onde quer que estejamos, não deixamos de atender, porque nós conhecemos a pessoa, que esse também é o pormenor que faz toda a diferença. E nós não temos nem temos resposta para dar a essas pessoas. São coisas que não nos passam pelas mãos, que não temos capacidade de resposta direta, e temos que servir depois ali de intermediários. E depois acontecem coisas caricatas, que aliás já tive com o diretor de Ambiente que me disse e que nos explicou que efetivamente essa questão tem a ver com questões contratuais que eles vão ter que rever, tem a ver com atendimento. Por exemplo, aconteceu há bem pouco tempo, num domingo, eu ligar para a DES Ambiente e não havia atendimento. E a resposta era, ligaremos em resposta. Uma pessoa fica à espera, não é? Ora, isso ainda é pior do que não atenderem. Quer dizer, nós neste momento não é possível atender. É criada a expectativa. É criada a expectativa. Depois, passado uma hora, voltamos a ligar. E estamos ali até à tarde e não há resposta nenhuma da DES Ambiente. Falei isso e realmente foi-me explicado que essa situação está a ser resolvida. E bem, acho que tem que ser resolvida, porque é uma imagem péssima da DES Ambiente, e depois na prática que não consegue resolver nenhum problema às pessoas, ou seja, nós não conseguimos dar uma resposta ao cliente da DES Ambiente, dizer-lhe, olha, há a expectativa de daqui a uma hora haver água. E essas questões acontecem tantas e tantas vezes que nós, presidentes de junta, sentimos, mas nós somos a almofada. Só chega ao município e à DES Ambiente não, porque sabe, que repara, mas aos municípios, às vezes não têm bem noção da quantidade de vezes que isso acontece. Por exemplo, há ruas que têm 15, 20, em espaço de um mandato de 4 anos, têm 15, 20 reparações. Isto não é normal, estamos a falar de 150 metros, 200 metros. Não é normal. E existe essa noção por parte também da DES Ambiente. Portanto, ou há um plano nesse sentido, ou então não estamos a trabalhar bem. Esta é uma opinião, obviamente, pessoal. Não quer dizer que tenha que ser partilhada pelos outros, mas é a minha opinião. Muito bem. Saúde, educação, começava pela saúde, acesso aos cuidados primários. Como é que está a realidade da freguesia e em que é que poderá melhorar no futuro próximo? Eu não sei, já ao nível de recursos humanos... não sei se é de responder como político à beira das eleições ou se é de responder com aquilo que eu penso de Carlos Rodrigues. Mas eu não consigo dizer outro, tenho que dizer aquilo que penso. A população da Aceiceira, em termos de saúde, não pense que vai melhorar, pense que está no topo daquilo que é o potencial possível para a freguesia. Só para pior. E quando digo isto homem está à procura que não votem nele. Portanto, não é uma questão que a Junta de Freguesia domine, portanto, é uma competência que vai passar Sim. para o município. As expectativas não são nada boas. Porquê? Porque nós temos 3 postos médicos. Temos uma dificuldade enorme, estamos permanentemente sem médico em Santa Cita e na Aceiceira. Agora temos 2 jovens médicos lá. Há uma falta de articulação tremenda por parte do ACES Médio-Tejo. Aí a culpa é do ACES Médio-Tejo, claramente. Um médico que vai entrar de férias, muitas vezes põe lá um papelinho a dizer que vai entrar de férias, muitas vezes não põe. Portanto, é uma coisa tão simples. E acontece muitas vezes, eu já tenho dito e transmitido ao ACES Médio-Tejo nesse sentido, telefonem à Junta de Freguesia, nós estamos ao lado do posto médico, fazemos e imprimimos o papel com o recado que eles quiserem deixar e vamos lá fixá-lo. Não custa nada, não é preciso mandar ninguém de Tomar nem do Riacho para ir lá fixá-lo, nós a fixamos. A comunicação, esse é um problema que tem que ser resolvido, porque uma pessoa que venha no seu carro próprio, que chega ali e que vê que não há consulta, e se estiver lá a dizer dirija-se à Anabância,
é uma coisa, a pessoa diria, isto está na base. Mas se não tiver lá nada, a pessoa fica sem saber. Nem sabe o que é que há de fazer. Se há de voltar para trás, se há de esperar, se há de ir à CC. Portanto, a comunicação tem que ser melhorada. E nós já transmitimos isso. Mas, por exemplo, se for uma pessoa que venha da roda, no autocarro, que chega à linha Ceira para ir ao posto médico, e que chegue lá, não tenha médica, ela só volta a ter autocarro ao meio-dia. Às vezes as pessoas não têm bem noção do impacto que pequenas medidas poderão ter na vida das pessoas. E a realidade é mesmo essa. Estamos a falar normalmente de população idosa. Eu sei que existe a ideia de muita gente, e já me transmitiram mesmo por parte da população da linha Ceira, da Aceceira e de Santa Cita, a expectativa, ou pelo menos a capacidade para termos um único posto médico que permita ter mais que um médico, e na falta de um, o outro. Isso faz sentido. E eu concordo com isso, é um argumento, mas eu alego o seguinte, mas o princípio do Serviço Nacional de Saúde, que é a proximidade, nós temos idosos, e isto, aqui há tempos houve alguém que me disse, mas as pessoas têm, quem é que não tem carro hoje em dia? É mentira. Existem muitos idosos que vão sozinhos, porque os filhos, mesmo existentes, estão imigrados, estão em Lisboa, estão na Suíça, e os idosos vão com 80 anos ao médico pelo seu próprio pé. E não é um, nem dois, nem três. E não é só na Linha Ceira, não é só na Aceceira, na Santa Cita. Existem várias freguesias do nosso concelho. Eu espero que o município tenha a noção desse equilíbrio que tem que existir. Obviamente, podemos dizer, articulamos com transportes, sim, mas a questão do transporte a pedido, por exemplo, que eu acho que é extraordinário, na população mais idosa não pegou. As pessoas não... Se houver um jovem que pegue na pessoa e que diga, olha, vamos experimentar amanhã, vamos ligar, olha, ligamos, amanhã está aqui o táxi e vamos, fazemos uma vez. A pessoa, uma segunda vez, talvez ainda esteja renitente, mas por isso é preciso ter um neto ou um filho que faça isso. E normalmente os netos ou os filhos, quando existem, vão no seu carro, no seu próprio carro. Portanto, há aqui algumas coisas que têm que ser repensadas em termos da saúde. Estamos constantemente sem médico. Porquê? Porque há falta de médicos e ninguém quer vir para o interior. Voltamos à mesma questão. O que nós lá temos agora são médicos recém-licenciados, ou melhor, que estagiários, que agora já não estão no estágio, já estão efetivamente, são médicos de saúde familiar, atenção, são especialistas, que vêm ali, entre aspas, fazer um estágio, porque estão ali meia dúzia de meses, entretanto surge-lhe uma proposta, seja do privado ou de outro e saem daqui. E nós de 6 em 6 meses estamos, portanto, é só para terem uma ideia, nós já tivemos em 8 anos, em Santa Cita, a cada ano estivemos a fazer, penso que foram 11 ou 12 médicos diferentes. O período em que nós estivemos mais estáveis foi o período em que o município e as juntas de freguesia se juntaram e tivemos lá uma médica cubana quase 3 anos. Porque depois é 6 meses, e depois o período que existe entre a substituição de um médico e do outro é superior quase ao tempo que os médicos lá estão. E isto é um ciclo vicioso. Portanto, temos que pensar efetivamente o futuro na questão da saúde, e temos lutado muito, só para termos uma pequena ideia. A nossa secretária Gilda, do Executivo, vai às terças e quintas-feiras buscar a médica à estação de Santa Cita e vai, portanto, de manhã, às 8h30 da manhã, e vai à noite, à tarde, 7 horas, 6h30, depende do horário, colocá-la novamente lá, com transporte, a médica. A nossa freguesia vizinha de Paial faz exatamente o mesmo, nos horários, noutros dias, faz exatamente o mesmo. Portanto, há um esforço das juntas de freguesia de tentar uma competência que não é das juntas de freguesia. É curioso, já o disse várias vezes, os maiores problemas que as juntas de freguesia têm são questões que não são da nossa competência. Saúde, claramente. A questão da água, do abastecimento de água, não é uma competência nossa. Energia elétrica, finalmente, foi um salto qualitativo brutal a questão da substituição das luminárias aqui no Concelho de Tomar. Pontualmente temos muita dificuldade em falar com a Ferrovial para a substituição, a reparação de alguma luminária, mas na realidade foi um salto brutal. Mas estas questões acabam por ser aquelas que nós gastamos mais energias quando não são da nossa competência, mas a realidade é que a população necessita efetivamente desses serviços, e nós somos, ao fim e ao cabo, ali a ponte
entre a população e essas instituições que prestam esses serviços. Mas tínhamos falado, além da saúde, outra questão. Saúde, educação, centro escolar. Bem, educação. O futuro está garantido. Este aqui pode ser um dos chamariz para que efetivamente as pessoas se fixem nas freguesias, neste caso na Aceiceira. Há bocado falei da urbanização da linha Ceira. A urbanização tem agora neste momento equipamentos mais que suficientes para uma família decidir ali ficar. Nós tivemos no verão passado uma série de famílias que, quando em plena pandemia, quiseram e compraram casa naquela urbanização, precisamente com a expectativa do centro escolar. E isso, para mim, acho que é interessante perceber essa mudança de paradigma que existe realmente por parte das famílias, que muitas vezes querem sair dos grandes centros e querem um espaço onde tenham efetivamente qualidade de vida. Penso que poderá ser. Nós temos um equipamento de excelência. Eu tenho pena que estejamos a passar uma fase desta questão da pandemia que não permita que a população veja o equipamento que lá está. Eu não sei se o Oficiano já teve a oportunidade. Já fui. Penso que concordará comigo. É um equipamento que poderá ter algumas falhas, porque eu digo isto e transmito isto às pessoas. Uma escola que nós tínhamos lá em cima demorou 60 anos a fazer a escola. O edifício, não diria que é o mais fácil, mas o edifício é algo despido, que agora terá de ser humanizado ao longo dos anos e corrigidos pormenores que efetivamente necessitam de correção. Em termos de equipamento, é um equipamento de excelência. Eu acho, honestamente, como Presidente de Junta, é um orgulho enorme ter um equipamento daqueles no Conselho, um equipamento único no país, que me surpreendeu a mim, francamente, no final, pela sua qualidade, claramente. E penso que os pais e os alunos às vezes não percebem o esforço e a qualidade do equipamento que lá têm. Às vezes não querem, outras vezes... E há plena confiança que será um equipamento rentabilizado, entre aspas. Sim, não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. Aliás, já está a ser articulado com o pavilhão que foi construído antecipadamente, com multiusos, com as AEX aí a decorrer, com aulas de karatê e de judo que acontecem quando termina as aulas, que era essa a expectativa, e a Associação tem estado a trabalhar, e muito bem, em articulação com o centro escolar, e é importante isso acontecer, ou seja, os equipamentos que ali estejam têm que ser maximizados, o seu potencial, para efetivamente justificarem o investimento. E eu penso, não tenho dúvidas absolutamente nenhumas, temos ali equipamentos para o futuro. Muito bem, Carlos Rodrigues, já estamos basicamente no final da nossa conversa, aqui perto dos 50 minutos. Ainda temos aqui estes 2 minutos da ordem, passa a expressão, sem qualquer questão a condicionar, para acrescentar aquilo que vai entender. Uma mensagem, algo que querem... É assim, a mensagem, e nós não estamos em campanha eleitoral, eu penso que o trabalho deste Executivo está à vista. Teremos a oportunidade para debater com os outros candidatos também a outra visão para a freguesia. Cada um terá, evidentemente, a sua visão para a freguesia, e eu respeito perfeitamente isso. Há uma coisa que não poderá voltar a acontecer, é regressarmos àquilo que tínhamos. Isso nunca poderá acontecer, que foram anos e anos em que uma localidade, por exemplo, como a Linha Ceira, que é a maior aldeia do concelho, está esquecida durante 20 anos, e para ter uma vedação numa escola é preciso fazer uma manifestação. Isto é só um exemplo do que nós tínhamos. Isso acabou, mudou, mas tenhamos todos a noção que os ventos vão mudar, ou seja, nós não vamos continuar na freguesia a crescer como crescemos estes 8 anos, como é óbvio. Não vamos continuar a construir centros escolares e multiusos e obras umas atrás das outras, como foi estes últimos 8 anos. Mas no dia 26 é importante todos contribuírem, comparecerem, votarem de acordo com aquilo que é a sua visão para a freguesia, independentemente de ser à esquerda ou à direita. Era importante que as pessoas não virassem as costas à política e aos políticos, porque há uma coisa que eu gostaria de dizer. Quando se fala mal dos políticos, a nível do poder central, mais próximo, menos próximo, os políticos são a imagem da nossa sociedade. E às vezes há a ideia que os políticos vieram de Marte e que são os vigaristas, mas infelizmente a nossa sociedade é que são daí que eles vêm, como é óbvio. E a nossa sociedade tem que repensar efetivamente o compromisso, a honra, o serviço à causa pública. Muitos colegas meus de todas as cores políticas, os sacrifícios que fazem,
e que não são claramente respeitados nem reconhecidos. Portanto, há que repensar bem o nosso papel, a cidadania, os ecopontos cheios de lixo vergonhosamente na rua quando estão vazios, e isso é que é importante repensar, a sociedade tem que repensar isso. E no dia 26, os meus colegas e eu estaremos à espera do resultado. Eu espero, obviamente, que as pessoas tenham percebido o esforço que tem sido feito pelo nosso Executivo, mas, obviamente, há espaço para a democracia se libertar e há espaço para todos. Espero que não aconteça aquilo que aconteceu nas últimas eleições, que é o segundo partido mais votado não aceitar o lugar na Assembleia de Freguesia. Isso é que é mau, porque é importante e fez falta, e atualmente já temos, e faço honra ao Dr. Dinis Soeiro, que assumiu o seu compromisso e que nos disse a nós: estou aqui como naturalmente, eu assumi o compromisso e esteve, e aqui o mérito e honra esteja feito, e é isso que é isso que nós pretendemos. Causa pública acima de tudo. Muito bem, muito obrigado pela presença e até uma próxima oportunidade. Assim finalizamos mais esta edição do especial Autárquicas com Carlos Rodrigues, candidato do Partido Socialista à Junta de Freguesia de Aceiceira. Fique connosco, fique bem, fique com a ERTE.